Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul na tela da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira, 28 de abril. Na edição de hoje, uma sugestão de passeio na região central do Rio Grande do Sul. Trilha pela Quarta Colônia, passa por 6 cidades com navegação no Rio Jacuí. O estado teve o maior crescimento de atividades turísticas em janeiro deste ano e o índice subiu 7,5%. Menina de apenas 10 anos morre de dengue em Passo Fundo. Esse, infelizmente, é o 15º óbito pela doença este ano. Cachoeira do Sul registra saldo positivo na geração de emprego em março. Pelo 3º mês seguido, o município teve mais contratações que demissões no balanço do CAGED. E tem o quadro Vida Animal. Hoje, o veterinário Edson Salomão responde uma telespectadora que perguntou se pode ou não dar medicamentos de humanos aos animais. E como você de casa já sabe, o NT Sul tem sempre aquele espaço reservado para você. É só mandar a sua mensagem com uma informação, com o seu recado, com uma reclamação, uma boa notícia. Nosso número do WhatsApp é o 51 99769 7129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou então no nosso canal do YouTube. Vai participando, o NT Sul já está no ar. E eu começo o NT Sul de hoje perguntando se você aí do outro lado da telinha gosta de navegar. E se esse passeio for numa trilha e passar por 6 cidades da região central do Rio Grande do Sul? Tá tomando corpo essa ideia, né? Bom, essa ideia é de um projeto lançado na semana passada que busca promover e difundir o turismo aquático no Rio Jacuí. Os detalhes agora na reportagem. E foi lançada na semana passada a trilha aquática do Rio Jacuí, que integra o projeto Caminhos do Corredor Ecológico da Quarta Colônia, região vizinha de Cachoeira do Sul. A ideia da ação é promover o turismo aquático pelas águas do Rio Jacuí, desde Dona Francisca, finalizando na Ponte do Fandango, em Cachoeira. Trata-se de uma trilha interregional com o objetivo de fomentar os lugares aos quais o trajeto percorre. A trilha Caminho do Corredor Ecológico da Quarta Colônia, ela é devidamente padronizada pela Rede Brasileira de Trilhas, né? Uma organização de ordem nacional, que tem como pilares básicos a conservação ambiental, a recreação e saúde, bem como a geração de emprego e renda. Primeiro porque a formatação da primeira trilha de longo curso, né? Que ela tem que ter no mínimo 100, 150 quilômetros de percurso. Então, essa trilha, ela se enquadra nessa característica. O primeiro percurso, que foi na semana passada, saiu do Parque Estadual da Quarta Colônia, em Nova Palma, indo até Dona Francisca e, posteriormente, até Agudo, no Cerro Chato. E o passeio é feito em embarcações, sempre em grupos. Caiaques, barcos, embarcações com uso devido dos EPIs, né? E também tem a equipe terrestre que vai dando o devido apoio. De primeiro momento, o trecho final vem a terminar na Ponte do Fandango. A próxima etapa vai sair do Cerro Chato e terminar em Paraíso do Sul, no Balneário Pau a Pique. Esse trajeto, que integra 6 municípios, que parte desde a Quarta Colônia até a região central do Rio Grande do Sul, tem a finalização aqui na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, e busca fomentar o turismo aquático. E todos podem participar nas mais variadas embarcações. Participam instituições do setor privado, do setor público, bem como a sociedade civil organizada e os empreendedores também, porque toda esta formatação visa não só a questão do bem-estar, do turismo, de aventura, o ecológico, mas bem como aquecer, movimentar, digamos assim, todas essas comunidades ribeirinhas, bem como os municípios que fazem parte do leito do rio, a fim de aquecer através de hotelaria, de restaurantes, até mesmo de socorro, de resgate de embarcações, consertos de embarcações, aluguéis de embarcações, que pode ser caiaques, barcos e afins. Após esse lançamento, na semana passada, a rota tem o objetivo de ser autoguiada, podendo ser realizada em todos os momentos do ano. O que aconteceu em Dona Francisca foi a divulgação, o lançamento da rota.
que ela vai poder ser feita por qualquer pessoa. Ela é autoguiada? A partir do princípio, claro, podem surgir empresas que acolhem, que fazem o receptivo, que levam o turista, mas ela se torna autossuficiente a partir do momento que as pessoas que são acostumadas com as águas, elas mesmas podem fazer de maneira autônoma esse percurso. Ficou interessado? Ainda dá tempo de participar das próximas etapas desse período de lançamento do projeto. Informações podem ser obtidas pelo e-mail ou na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Cachoeira do Sul. A última etapa, que ainda não tem data confirmada, será em Cachoeira. Todos podem participar. Assim, preciso dividir com vocês que esse projeto, ele envolve várias entidades, né? A gente tem o Parque Estadual da Quarta Colônia, temos também a SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a FEPAM, temos também o Grupo Bandeirantes da Serra, temos a Associação Santamariense de Esportes Náuticos e mais os 6 municípios que compõem a rota, que vem a ser Nova Palma, Dona Francisca, Agudo, Paraíso, Restinga Seca e Cachoeira do Sul. A organização da rota, ela é feita toda em caráter voluntário, tá? Então, eles deixaram de contato um e-mail, que é contato@caminhoquartacolonia@gmail.com. Eles ficam à disposição para qualquer esclarecimento, até mesmo a proposta é que oficinas venham a ser feitas nos municípios participantes para capacitar a comunidade para fazer parte do projeto. O projeto é uma união dos municípios que integram a rota e a ideia é de fomento ao turismo. A partir do leito do rio, o percurso termina na Ponte do Fandango, né? Cachoeira do Sul faz parte da região central, turística central do estado, que agora participa com a região co-irmã, que é a da Quarta Colônia. Então, na visão do turismo, é uma rota interregional, falando, e eles nos contataram justamente pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer ser a interlocutora do município nessas associações de coparticipação. Turismo ecológico, turismo de aventura, a partir do momento que pensarmos que Dona Francisca, Restinga, tudo era cachoeira, já foi cachoeira um dia, se torna uma questão de ordem muito cultural também. Uma beleza de imagem aí, né? E algo que pode fomentar certamente o turismo aqui na região central do Rio Grande do Sul. E eu lembro, inclusive, né, que há poucos dias, há poucas semanas, a gente teve o Festival da Pesca Esportiva aqui no município de Cachoeira do Sul e tinha um barco fazendo passeios com as pessoas pelo Rio Jacuí. E foi algo que deu muito certo, até o barco ficou mais alguns dias aqui na cidade justamente pela demanda. Então, é algo que faz bem, né, em todos os sentidos, para quem vai fazer ali o passeio, faz bem para a saúde, o contato com a natureza, né, e incentivando também a questão da preservação. Gente, olha só, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu já quero convidar você de casa a mandar o seu recado, a contar a sua informação, a sua notícia. Fim de semana está quase chegando, né? Com um feriado emendado lá do Dia do Trabalhador na segunda-feira, mas eu quero convidar você a fazer parte aqui do nosso jornalismo, contando informações, comentando as reportagens. O WhatsApp é o 51997697129. Pode mandar um áudio para a gente, se você assim desejar, um vídeo, uma foto ou simplesmente o seu texto, que a gente põe no ar aqui na telinha, tá bom? E as nossas lives estão à sua disposição. facebook.com/TV Cachoeira e também o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já, o recado do telespectador, da telespectadora no ar por aqui. E olha, ainda seguindo na pauta do turismo, o Rio Grande do Sul é o estado com maior crescimento em janeiro de 2023. O aumento foi de 7,5% na comparação com dezembro de 2022. Os dados são do IBGE. O número de profissionais trabalhando nesse setor também cresceu. O Rio Grande do Sul começou 2023 em alta no turismo. Em pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que monitora a situação de 12 estados turísticos brasileiros, evidenciou que o turismo gaúcho se encontra 14% acima do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020. O fator positivo
é comprovado pelo crescimento desse setor em 7,5% no mês de janeiro. De acordo com o Observatório do Turismo no Rio Grande do Sul, a gastronomia foi a área que se destacou, principalmente pelo número de admissões, com mais de 54% do total do mês. Em janeiro, 94% dos turistas que vieram ao Rio Grande do Sul tiveram como motivação o lazer e apenas 4% vieram para realizar negócios. Outro levantamento indica que quase 80% das pessoas ficaram mais de 7 dias aqui em solo gaúcho, relato de quem optou por passar as férias aqui no estado. E vamos falar agora sobre mercado de trabalho. Cachoeira do Sul teve um saldo positivo na geração de emprego no mês de março. No Rio Grande do Sul e nos dados gerais do Brasil não foi diferente. O número de contratações foi maior que as demissões. A gente vai mostrar aqui na tela detalhadamente essas informações. Me acompanhe. Então vamos começar pelos números divulgados pelo CAGED do município de Cachoeira do Sul, sempre destacando dados referentes ao mês de março. O saldo foi de 71 novas vagas, novos postos de trabalho, desligamentos 541 e as admissões foram 612. Vamos agora para a próxima tela. A gente tem aqui um destaque naqueles gráficos em formato de pizza para a gente ver o desempenho dos setores, tanto nas admissões quanto nos desligamentos. Aqui em Cachoeira do Sul, um setor que teve um número significativo de demissões foi o comércio, mas por outro lado gerou também mais vagas, um bom número de vagas e ficou positivo. Depois as demissões foram seguidas pelos serviços, indústria e construção. E a geração de vagas foi puxada então aqui por comércio, indústria e serviços. E a gente vê isso ainda melhor agora na próxima tela com os números consolidados dos diferentes setores da economia aqui em Cachoeira do Sul. Então, liderando a geração de vagas de emprego no mês de março, a indústria, com 54 novos postos, seguida do comércio, com 35 vagas, depois a agropecuária. E aqui tem um detalhe interessante, serviços teve a perda de 8 postos de trabalho em Cachoeira do Sul. Você vai ver na sequência aqui, nas próximas telas, que tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, no país como um todo, o setor de serviços teve um desempenho muito satisfatório, muito interessante e liderou a geração de vagas de trabalho. Mas em Cachoeira do Sul, os serviços caíram, 8 postos, e a construção foi a que teve o pior desempenho, com com saldo negativo de 17 vagas. Vamos agora para os dados do estado do Rio Grande do Sul. Os números consolidados em março no estado gaúcho foram os seguintes: 12.169 novas vagas, novos postos de trabalho, resultado das admissões contra os desligamentos. 149 mil admissões, 137.127 desligamentos. Vamos agora ao desempenho dos setores no estado do Rio Grande do Sul. A gente vê também gráficos onde a gente consegue ver aqui um detalhamento, tanto nas admissões quanto nos desligamentos, os diferentes setores. Então, começando aqui pelos desligamentos, os serviços no Rio Grande do Sul tiveram também essa liderança negativa das demissões, mas, por outro lado, o setor teve um desempenho ainda positivo, porque também foi o setor que mais contratou. Então, teve uma rotatividade grande, mas, no final das contas, os números ficaram positivos. Depois, comércio, indústria e agropecuária é a sequência de setores que mais demitiram. E nas contratações, então, serviços, comércio, indústria e construção. Detalhadamente, no fim das contas, quem gerou mais, quem gerou menos, vamos ver na próxima tela o desempenho desses setores no Rio Grande do Sul. Como eu falei antes, setor de serviços puxou aqui a dianteira na geração de postos de trabalho no Rio Grande do Sul, seguido por indústria, comércio, depois desempenho negativo da construção e da agropecuária. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos dados nacionais neste mês de março de 2023, dados do CAGED. Então, em todo o Brasil, o saldo do mês foi de 195.171 postos de trabalho, os desligamentos 1.973.247 e as admissões
2.168.418. Vamos dar uma olhadinha pelos setores para a gente ver se saiu melhor no nosso país. Então, como citei anteriormente, os serviços no país também tiveram um número significativo de demissões, foram 884 mil demissões, mas também liderou aqui as contratações. É um setor que tem rotatividade, Funcionários entram, funcionários saem, mas o desempenho foi bastante positivo nos serviços. Depois, nas demissões ainda, os setores que mais desligaram, Serviços, comércio, indústria e construção. E nas admissões, serviços, comércio, indústria e construção. Quase na mesma ordem, Na próxima tela, a gente vê o desempenho geral, então, nessa comparação entre admissões e demissões. Então, serviços liderando no país, 40.686 novos postos, depois a construção, a indústria, o comércio e a agropecuária tendo um resultado negativo no mês de março no país. São esses, portanto, os dados do emprego no mês de março. Em todo o país, passamos aqui pelos dados do município de Cachoeira do Sul, estado do Rio Grande do Sul e dados também nacionais. O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro óbito de criança por dengue em 2023. A vítima é uma menina de 10 anos, moradora de Passo Fundo. Conforme a Secretaria da Saúde, ela não tinha nenhuma doença prévia. O óbito ocorreu no dia 22 de abril. Com isso, o estado contabiliza 15 óbitos em decorrência da dengue. E agora é hora das notícias internacionais aqui no NT Sul. Gente, imagine um país com uma população quase 7 vezes maior que a população do Brasil. Pois esse é o tamanho da Índia, país que ultrapassa a China e se torna o líder mundial entre os mais populosos. A Índia se torna o país mais populoso do mundo agora no final de abril, ultrapassando a China, de acordo com uma estimativa da Organização das Nações Unidas. A Índia soma 1.425.775.850 habitantes, igualando e superando a população da China continental. Já a população da China diminuiu no ano passado pela primeira vez desde a década de 60. A economia indiana tem tido dificuldades para criar empregos para os milhões de jovens que entram no mercado de trabalho a cada ano. Metade da população do país tem menos de 30 anos. Ao menos 89 pessoas morreram no Quênia após uma greve de fome. Elas faziam parte de uma seita religiosa que incentivava os fiéis a fazerem jejum até conhecerem Jesus. Os corpos foram encontrados numa vala comum em uma floresta. O presidente queniano, William Ruto, prometeu adotar medidas contundentes contra movimentos religiosos que qualificou de nebulosos. O acusado de ter levado seus seguidores a morrerem de fome é Paul Mackenzie Nacheng, um taxista que virou pastor em 2003 e cuja pregação extrema o levou 2 vezes para a prisão desde 2017. A Agência Internacional de Energia anunciou na quarta-feira que a venda de veículos elétricos manteve o crescimento explosivo este ano e deve alcançar a marca de quase 1 em cada 5 carros comercializados no mundo. A agência destacou que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em 3 mercados: China, Europa e Estados Unidos. O Spotify anunciou na terça-feira que registrou 515 milhões de usuários ativos no final deste primeiro trimestre, 22% a mais em comparação ao ano anterior. O aplicativo de música número 1 no mundo teve um resultado bem acima das expectativas de analistas, mas as perdas operacionais do grupo se intensificaram de janeiro a março, registrando um prejuízo de 870 milhões de reais, 25 vezes mais que no primeiro trimestre de 2022. A maior fazenda de rinocerontes do mundo vai a leilão. Depois de 30 anos dedicados à proteção do animal, o conservacionista sul-africano John Hume diz que ficou sem dinheiro para a conservação da espécie, sempre na mira de caçadores ilegais. O empresário que construiu seu patrimônio no setor de turismo comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda.
CPI na Câmara dos Vereadores de Cachoeira do Sul. Alex da Farmácia, do Republicanos, Antônio da Saúde, do PSDB e Luiz Paixão, do PP, serão os vereadores que investigarão o suposto pagamento indevido de horas extras a servidores da saúde, que gozam do benefício da jornada reduzida. A instalação oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser na terça-feira, pós-feriado. Essa é a segunda CPI que o governo José Otávio Germano enfrenta, ambas relacionadas a pagamentos indevidos a servidores. A primeira ficou conhecida como a CPI da CC Fantasma, que encerrou apontando que, de fato, a servidora foi contratada, mas nunca prestou serviços à prefeitura e recebeu salários mesmo assim. Os valores ainda não foram devolvidos à prefeitura, que alega não ter servidores para tocar o processo de restituição de valores. Agora os vereadores vão investigar denúncia de servidores da saúde que teriam recebido horas extras indevidamente, já que têm assegurado o direito de cumprir jornada reduzida em função de terem filhos com deficiência. O prefeito José Otávio Germano empossa na tarde de hoje o advogado e vereador licenciado Kader Sale como procurador jurídico de Cachoeira do Sul. A cerimônia de posse acontece às 14h no gabinete do prefeito. Mirela Cruel também tinha como data para posse hoje, mas ainda não concluiu a documentação necessária para assumir a vaga de secretária municipal de cultura no serviço público. E agora está na hora da sua participação, do seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Já mandou sua mensagem para a gente? Muito obrigado, ficamos gratos pela sua participação e na tela para você o número do nosso WhatsApp, em 51997697129, o número para você enviar um áudio, mandar um vídeo, o seu texto, uma foto, né? E para compartilhar informações ou comentar as reportagens. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Facebook e também do nosso canal do YouTube, mas vamos para a tela porque tem mensagens do WhatsApp por aqui. Juliana está participando, sempre que posso, acampo com minha família no Rio Jacuí. Tá aí a foto que a Juliana manda pra gente, com um garotinho na beira do Rio Jacuí. Obrigado, Juliana, pela companhia, um ótimo dia para vocês aí, um bom fim de semana, né? Tá chegando aí o feriadão, com previsão de muito sol, né? Então vai dar para desfrutar um pouquinho do Rio Jacuí, especialmente porque não vai estar muito frio. Quem mais? Everton também está participando com a gente. Na rua Inácio Adolfo Charão, no bairro Augusta, estão largando galhos e restos de madeiras na beira da rua. Falta de respeito com os moradores. Verdade, Everton, não é local, não é para fazer descarte desses materiais, não ali, né? No lado da rua, que pode gerar uma série de transtornos. Obrigado aí pelo relato. Quem mais? Temos mais recadinhos chegando. Janete Lírio, de Cachoeira do Sul, estão estragando a Praça Honorato, assim como estragaram a Praça do Campo da Bica, no bairro Noêmia. Vai servir só para os vândalos, minha opinião, diz aqui a Janete. Obrigado, Janete e Lírio, pela participação com a gente aqui no telejornal NT Sul. Essa reforma, né, a instalação ali da Rua Coberta, realmente é um assunto que vem dividindo opiniões em Cachoeira do Sul. A Prefeitura até instalou uma espécie de banner nessa construção para que a população que passa pelo local possa ver como vai ficar a Rua Coberta, mas as opiniões continuam divididas, né? Parte da população achando que não vai ser uma boa. Mas a Rua Coberta está sendo instalada, será instalada, e já que está sendo assim, vamos torcer, né, para que funcione, para que tenha uma boa utilização, um bom uso aqui na cidade, né? Quem mais? O Cláudio está participando com a gente. Vamos ouvir aí o que diz o seu Cláudio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Temos sentadinho, olhando a notícia. Tá bom? Curtindo esse calorzinho. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Boa tarde, né? Temos aqui sentados aqui. Um abraço para todos do NT Sul. Tchauzinho. Maravilha, família querida, muito obrigado, seu Cláudio, sua esposa aí, grande abraço. Ontem o seu Cláudio publicou na rede social dele, inclusive, um vídeo, estava de olho na telinha, acompanhando lá uma reportagem sobre o preço da terra aqui em Cachoeira do Sul, né? E compartilhou com toda a sua rede de amigos também um pouquinho sobre o telejornal NT Sul. Ficamos muito gratos aí pela companhia de todos os dias com a gente aqui na TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem mais recados, tem mensagens chegando aqui no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube.
facebook.com/TV Cachoeira, você pode escrever pra gente aí na live, e no canal do YouTube é o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já mais mensagens por aqui. É hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para o final de semana. E ainda, no quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão responde uma telespectadora que perguntou se pode ou não dar medicamentos para humanos aos animais. O intervalo é rápido, não saia daí. Meio-dia e 31 e o Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado a você de casa pela companhia nesta sexta-feira. Sexta-feira que antecede, né, esse fim de semana de feriadão, feriado na segunda-feira do Dia do Trabalhador. E aí, como é que está o seu trabalho? Tudo tranquilo? Carreira em dia? Tudo em ordem? Segunda-feira, aqui no Telejornal NT Sul, tem um programa especial tratando sobre os principais dilemas, as principais discussões contemporâneas sobre mercado de trabalho, sobre construção de carreira, as relações trabalhistas. Dá uma olhadinha no que estamos preparando para você. E a gente fala sobre as transformações no mundo do trabalho. Será que a minha profissão, ou será que a sua profissão, vai resistir aos avanços da inteligência artificial? Seremos substituídos por máquinas? Os desafios das relações trabalhistas, a informalidade, como se alcança um salário mais alto, como a educação pode aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro e das empresas, a profissão como motivo de orgulho e de realização pessoal. E quando isso não é alcançado? Mudança de carreira? Empreendedorismo? E neste programa que você não pode perder, tem homenagens a diferentes categorias, a gente traz trechinhos de depoimentos, de personalidades, né, de personagens aqui de Cachoeira do Sul, nos seus afazeres diários. E claro, teremos aqui no estúdio especialistas respondendo a alguns desses questionamentos que você viu nesta chamada. Teremos aqui a Grace Tomazetti, o Orlando Silveira, teremos por aqui também o Matheus Dabu, falando sobre diferentes aspectos do mercado de trabalho. Não perca, segunda-feira, ao meio-dia, a NT Sul especial no feriado do Dia do Trabalhador. E agora está na hora da gente falar do tempo. Vamos dar uma espiada em como está o tempo nesta sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul, na nossa câmera externa no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos o céu azulzinho, poucas nuvens, né? Condição bem melhor do que nos últimos dias, que a gente tinha muita umidade, o céu parcialmente encoberto. Finalmente, o sol está predominando, né? Temos aí o céu azul nesta sexta-feira. Bom, final de semana chegando e a torcida é para o tempo ficar firme, poder curtir aí ao ar livre, né? Já antecipo que a previsão é de sol, de calor aqui em Cachoeira do Sul. Domingo pode fazer até 30 graus. Confira a previsão para o município e também para todo o território gaúcho. Sexta-feira em Cachoeira do Sul, o amanhecer teve muita umidade, especialmente nas áreas de relevo mais baixo, com o sol desde cedo. E o tempo fica firme, mínima 13 graus e máxima 26. Sábado também vai ter sol e poucas nuvens, mínima 14 graus e máxima 28. Domingo segue com sol e nuvens e um pouco mais calor, mínima 16 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A sexta tem tempo aberto, céu claro em todo o Rio Grande do Sul. E isso ocorre por causa de uma zona de alta pressão atmosférica. Ela impede a formação de nuvens de chuva. Outro destaque hoje é a amplitude térmica, que é quando tem uma grande variação na temperatura ao longo do dia. A sexta-feira começou fria, mas a temperatura se eleva e volta a cair no entardecer. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 23. Na região central, em Santa Maria, 26 graus. Também 26 em Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. E aí, tem notícia pra gente?
Conte no nosso WhatsApp 51997697129 ou então nas nossas lives, e é pelas lives que a gente começa os recados, as participações dos nossos telespectadores neste bloco de interatividade. Vamos lá para o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Heloísa Paixão, lá de Porto Alegre. Obrigado, Heloísa, pela companhia com a gente nesta sexta. A Maria Anita Rezende, a Adriana Fraga, Mariluce Fleck. Quem mais? O Marcelo Cardoso está fazendo aqui uma reivindicação, uma sugestão de reportagem, de entrevista. Gostaria que a TV entrevistasse o setor de planejamento, o porquê das licitações do Avançar Cidades saírem com tantos erros. Moradores da João Antônio Miller, bairro Marina, aguardando pavimentação e só recebem licitação e licitação, mas sempre com erro. Desde 2018 aguardamos, diz aqui o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela participação. Produção está a postos, vamos passar o assunto, tá bom? Obrigado pela companhia com a gente. E tomara que daqui a pouco tenha um desfecho aí para essa rua, né? E para o bairro Marina. A Sandra também está com a gente, o Everson, o Edson, a Tereza Lopes. Grande abraço para todos vocês e obrigado pela companhia. Deixa eu ver aqui, pelo menos uma participação no nosso YouTube. A Lucimere está com a gente, mandando boa tarde para todos. Obrigado, Lucimere, por estar com a gente na nossa live. Vamos agora para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. O Celso está participando. Estou lagarteando com minha mãe de 93 anos e meu primo, que veio visitar, curtindo o NT Sul aqui no bairro Soares. Obrigado, Celso. Grande abraço para ti, para tua mãe e também para o primo, né? Que estão todos aí tomando um solzinho, que faz super bem para a saúde. O dia não está tão quente nesta sexta-feira, então dá para aproveitar realmente o sol, né? Obrigado pela companhia aí. Precisa mesmo uma boa bergamota para acompanhar, né? Quem mais? A Isabel também está participando. Apresento Dona Eva, pessoa que ama os animais. Essa cachorra do carrinho é paraplégica, assim leva junto todos os dias para o trabalho. Que exemplo! Olha só que história, né, Isabel? Muito obrigado por compartilhar com a gente. Nosso abraço à Dona Eva, né? Nosso carinho, nosso respeito por esse exemplo, né, de cuidado com os animais, levando aí a cachorrinha paraplégica no carrinho de bebê. Obrigado, Isabel, pela participação e pela história. Quem mais? Temos mais mensagens aqui. A Milena Pavanato, de Cachoeira do Sul. Cuidar dos nossos animais é um ato de amor. Essa é a Mel, nossa companheira. Olha só que belezinha, Mel. Obrigado, Milena, pela participação. Obrigado por citar esse assunto, né? Um cuidado que todos nós precisamos ter. E você de casa, tem algo para compartilhar com a gente? Quer comentar as nossas reportagens? Contar aí uma boa notícia? Fazer uma reivindicação? Então bora mandar mensagem pra gente aí no WhatsApp, nas nossas lives, que a gente recebe com carinho, vamos acolhendo aqui as mensagens e trazendo para o ar as participações dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho tem mais. E por falar em telespectadores, olha só, um telespectador pediu e o veterinário Edson Salomão atendeu. Hoje no quadro Vida Animal, ele fala sobre os animais serem medicados com remédios para humanos. Há poucos dias, uma telespectadora questionou aqui no nosso jornal NT Sul sobre se pode ou não usar medicamentos da linha humana em animais. E acho que foi uma pergunta muito inteligente, porque vai proporcionar aos telespectadores algumas dúvidas que são bem comuns e alguns erros que eles cometem, né? Eu posso responder de saída assim que pode ser usado, mas tem que ter o mas sempre, né? Mas com a indicação do médico veterinário. Por quê? Porque medicamentos da linha humana são feitos para serem utilizados nos humanos. E o médico veterinário é o profissional que está apto a orientar qual dos medicamentos pode ser usado em animais, porque existem alguns animais que não podem ingerir certos medicamentos. Por exemplo, anti-inflamatórios, paracetamol, ibuprofeno, cataflã,
O AS, a aspirina, um simples medicamento que todo mundo tem em casa. O animalzinho está com dor, primeira coisa, vou dar um comprimido para ele não ficar com dor. Isso pode levar à morte o animal, principalmente os felinos. O metabolismo dos felinos é bem diferente, é mais lento, é um animal que tem que ter muito cuidado ao ser medicado, inclusive pelo próprio veterinário. O médico veterinário sempre tem muita cautela quando se refere a medicar felinos, porque o metabolismo é mais lento, né? E pode um simples comprimido de AS ou paracetamol, um anti-inflamatório, levar a óbito um animalzinho. Porque a pessoa, quando toma um medicamento que não faz bem, logo no mesmo dia já vai reclamar, tomei um remédio e não me fez bem. Tá? Esse remédio não me fez bem para o estômago, por exemplo. Só que o animal, como não pode reclamar, ele vai continuar tomando esse medicamento e quando se manifestarem os sintomas, tais como sangramentos pela boca, pelas fezes ou na urina, já é tarde demais e às vezes não vai ser possível reverter esse quadro. Então, os medicamentos da linha veterinária são os mais usados e indicados pelos veterinários, principalmente porque ali a dosagem é uma dosagem específica, assim, geralmente assim, a dosagem desses medicamentos são miligramas por quilo, né? Então fica bem fácil de fazer cálculos. Já os medicamentos da linha humana, uma dipirona, que é um remédio comum, né? Muitas pessoas têm em casa. A dipirona, o comprimido é 500 miligramas. Já para ser usado num animal, fica muito difícil vocês fracionarem 1 miligrama por quilo. Imagina, um comprimido de 500 miligramas, tu dá uma dose para um cãozinho aí de 3 quilos, 3, 4 quilos. Então é complicado. Então por isso que usamos da linha veterinária o mesmo medicamento, 1 gota por quilo. Então fica bem fácil de ser usado. Então eu recomendo que nunca automedique os animais. Procure sempre a orientação do profissional veterinário, que ele vai saber orientar vocês qual é o medicamento que pode ser usado. O medicamento tem que ser dado de acordo com a espécie e de acordo com o que o médico veterinário recomendar. Ele vai fazer o cálculo, né? Ele pode também usar as farmácias de manipulação. Eu queria deixar bem claro que os medicamentos da linha humana são muito importantes para salvar vidas dos animais, mas desde que sejam recomendados pelo médico veterinário, que vai fazer o cálculo da dose e também ele vai, conforme a espécie, ele vai saber orientar se pode ou não tomar, porque vocês, naquela ânsia de aliviar a dor de um animal, que às vezes nem é tanta, vocês podem dar um remédio que vai levar a óbito o seu animal de estimação, que é uma preciosidade que vocês têm na sua residência, que traz muita alegria, né? Até a próxima. O julgamento sobre o índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, retomado na tarde de ontem pelo Supremo Tribunal Federal, foi suspenso após pedido de vistas ao processo solicitado pelo ministro Nunes Marques. O pedido de vistas é a solicitação de um prazo maior para analisar o caso. O julgamento só vai ser retomado quando o ministro devolver o processo. Nunes Marques afirmou que pretende devolver o processo com rapidez para julgamento e que o pedido de vista não causará prejuízo aos titulares de depósitos. Ele argumentou que pretende analisar melhor os argumentos da União antes de decidir. Até o momento, 2 ministros, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, votaram a favor de que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. A ação, que está sendo julgada pelo STF, foi apresentada pelo Partido Solidariedade em 2014 e questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na chamada taxa referencial, a TR,
que tem se mantido em menos de 1%, mais 3% ao ano, o que representa perda aos trabalhadores frente à inflação. E aí o questionamento que fica, não é, é também quem terá direito? Somente aqueles que já ingressaram com algum tipo de ação cobrando este reajuste, esta correção, ou serão todos os trabalhadores? A ver o que será decidido, portanto, qual será o critério que será indicado pelo STF. Gente, hoje é celebrado o Dia da Educação. O momento é oportuno para falar quanto essa palavra faz a diferença na vida de uma pessoa desde a sua formação. Muitas pessoas associam ao conteúdo ensinado nas escolas, porém essas instituições são apenas um dos instrumentos que contribuem para o desenvolvimento educacional. Para o professor André Barbeiro, a família é a base para a formação dos valores sociais, éticos e morais. A entrevista de hoje é com ele. Dia 28 de abril, sexta-feira, Daniel, e hoje é o Dia da Educação. Essa prática social tão importante para o desenvolvimento pessoal do ser humano e das suas habilidades. Uma palavra, de certa forma, simples, fácil de ser abordada e que tem uma amplitude muito grande. E para lembrar a data e falar um pouco mais sobre educação, nós vamos conversar com o professor André Barbeiro, professor, pós-doutor e autor do livro Por que seu filho não aprende matemática? Professor, obrigado por nos atender e fala um pouco sobre a educação, como nós brasileiros tratamos essa prática social que desenvolve e muda a vida do ser humano. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Num momento tão propício como é esse, o Dia da Educação, data marcada lá no ano 2000, durante um dos fóruns internacionais de educação, realizado em Dakar, capital do Senegal, e que nos faz relembrar a importância que a educação tem na vida de cada um de nós. Se pararmos para pensar, todos nós tivemos professores em nossas vidas que marcaram aquilo que nós temos como trajetória e que transformaram positivamente, né, a nossa existência e nos formaram como seres humanos. Então, como diria Nelson Mandela, não podemos esquecer jamais que a educação é a principal arma que a gente pode usar para transformar o mundo. É importante nós separarmos dois conceitos que muitas vezes eles se misturam, mas eles devem ser bem entendidos. Um deles é a escolarização e o outro é a educação. O papel principal da família é educar nos valores, é educar a integridade, é educar o caráter, é apresentar a importância do respeito, apresentar a importância da sinceridade, do trabalho. E a escola, por sua vez, o papel principal é escolarizar, é transmitir tudo aquilo que o mundo, enquanto sociedade, construiu de conhecimento geração após geração. É claro que a escolarização e a educação se tornam muito melhores quando unidas. Por isso, fundamental a parceria família e escola. Muitas vezes o aluno em sala de aula manifesta questões que dentro de casa ele não apresenta. Então é importante a família estar ciente daquilo que o filho e a filha realizam em sala de aula, porque aí sim, unindo forças, escola e família, vamos buscar o melhor, o potencial de todo aquele aluno que está diante de nós. É muito bacana esse teu relato e pelo que você me passa, tanto a base familiar como a base de um bom professor que acredita no aluno, ela tem a fórmula quase perfeita para, na ponta da linha, no caso, o aluno ter o seu rendimento em excelência. Você acredita que, alinhando essas duas coisas, o aluno ele tem tudo para dar certo? Com certeza. A família é o local de segurança do aluno. É o local onde o filho e a filha aprendem a se constituir como ser humano, aprendem os valores, aprendem o respeito, aprendem a conviver dentro de um ambiente saudável. E a escola é a extensão. A família, ela aparece como a primeira comunidade, onde aquela criança, aquele adolescente aprende a conviver. E é na escola que ele vai se encontrar com um diferente. É na escola que ele vai se encontrar com um colega que pensa de maneira talvez não igual a dele. E aí, tudo que ele traz de casa, alinhado aos conhecimentos que a escola e o ambiente escolar propiciam, aí sim, nós estamos capacitando o aluno em todas as suas dimensões. Nós não podemos, Bernardo, olhar para o aluno só como se fosse um bloco intelectual. Então, eu vou alimentar a mente, vou alimentar a inteligência
e aí ele vai se tornar uma pessoa melhor. Claro que não. A matemática, a história, o conhecimento, se mal utilizado por pessoas que têm más intenções, fazem um mal tremendo. Então, o mundo precisa, sim, de conhecimento de qualidade, mas, acima de tudo, de pessoas com caráter, bem formadas. E é isso que a família e a escola unidas podem fazer. E o professor em sala de aula tem que ser um trampolim para que o aluno cresça, para que o aluno atinja níveis que, se não fosse o professor, ele não atingiria. E o pai e a mãe em casa, dando o exemplo. Eu gosto de fazer aqui um paralelo, muitas vezes, quando a gente em casa diz assim para os nossos filhos: filho, filha, se você estudar, se você for bem na escola, eu prometo que vou te presentear, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um brinquedo. Poxa, a partir do momento que nós anunciamos isso ao nosso filho, à nossa filha, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o legal mesmo é o brinquedo, e que o caminho intermediário até chegar lá é ruim. É quase equivalente a você falar para uma criança: olha, se você comeu alface e o brócolis, eu vou te dar o brigadeiro na sobremesa. Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo? A mensagem é que o que é gostoso é o brigadeiro, e o meio do caminho, ele é desgostoso, e não pode ser assim. Então, pai e mãe, que vocês sejam o principal modelo dos seus filhos, que vocês mostrem, que vocês conversem, que vocês busquem estudar, ler, porque a partir do momento que a criança e o adolescente em casa testemunham os pais apreciando um bom livro, se emocionando com uma leitura, lendo, aperfeiçoando a capacidade intelectual, o filho vai seguir os mesmos passos. E aí o trabalho do professor fica muito mais fácil, porque se alinham falas. O professor, de um lado, mostra como é importante o aperfeiçoamento intelectual. E em casa, o filho e a filha experimentam esse ambiente também de leitura, de estudos. Então, Bernardo, a união perfeita, pensando no bem do aluno, com certeza, é a família e a escola unidas. Professor, e aquele aluno? A gente sabe que a gente trata muito a questão do ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio, e que talvez esse aluno não tenha maturidade e também aquele conhecimento de entender a importância da escola. Como conseguir transmitir isso para ele com todos os meios digitais e sociais que a gente tem hoje, onde qualquer situação tira a atenção desse aluno, uma mensagem no celular, uma situação que acontece em paralelo ao seu momento onde ele está dentro da sala de aula, como motivar esse aluno para ele ter um rendimento diante de todos os meios e caminhos que ele pode procurar e pesquisar de uma forma tão rápida? Olha, Bernardo, o adolescente e a criança, eles são indivíduos em formação. Então, a psicologia moderna apresenta para nós a realidade de que a criança e o adolescente, eles ainda não se autorregulam. Então, é importante aí o papel do adulto na relação, do professor em sala de aula e dos familiares em casa. Muitas vezes, o ser humano, o adolescente, ele age por impulso. Ele não consegue discernir ainda que o esforço dele é recompensador. Então, o pai e a mãe precisam ser exigentes. Muitas vezes, Bernardo, na nossa cultura, existe uma frase que, se a gente não tomar cuidado, ela é perigosa, que é assim: poxa, como é legal, aquela pessoa tem coração mole. Isso é um perigo, porque o coração mole permite tudo. O coração mole, ele permite que você siga um caminho que vai te levar, né, a uma degradação daquilo que é a tua trajetória de vida. Então, a minha proposta é o contrário. Não é um coração mole, é um coração exigente. É um coração que ama, que educa, mas que, se tiver que puxar a orelha e corrigir o caminho, corrija. É como se fosse um GPS, né? A gente sabe que o GPS, quando nós erramos a rota, vem uma voz e diz assim: recalculando rota. O adolescente, por não ter ainda autorregulação, é comum que ele se deixe levar pelos impulsos e acabe errando o caminho. E aí o adulto da relação, o professor em sala de aula e a família no ambiente ali de casa, juntos autorregulando o adolescente e mostrando para ele que é importante dedicar um tempo de estudo diário, que é importante você se excluir desse mundo social onde muitas vezes a gente naufraga, a gente não navega na internet, muitas vezes a gente naufraga porque é tanta informação que nós não nos damos conta de que o tempo passa e aquilo que valeu a pena realizar no dia nós não realizamos.
Professor, agradeço o seu relato e como parte da educação, parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigado, Bernardo. Saúdo aqui também todos os meus colegas professores, mas também todos aqueles que se dedicam, por pouco que seja, ao longo do seu dia, a formar. Muitas vezes nós pensamos que a formação é papel do professor, mas todos nós, quando encontramos uma criança ou um adolescente, temos essa responsabilidade de sermos formadores, formadores de caráter, formadores de virtudes, formadores de bons corações. Então, saúdo também a todos os que entendem a importância da formação na vida da criança e do adolescente. Muito obrigado, Bernardo. Ok. Daniel, momento oportuno para a gente falar de educação hoje, sexta-feira, dia dessa prática social tão importante para cada um de nós. Com certeza, muito obrigado, Bernardo, pelas informações, pela entrevista esclarecedora, um assunto sobre o qual nós precisamos falar e toda discussão é bem-vinda, né? Essa semana aqui em Cachoeira do Sul teve audiência pública sobre violências nas escolas, promovida essa audiência pela Câmara dos Vereadores de Cachoeira do Sul, está lá no canal do YouTube da Câmara. A gente aqui na TV Novo Tempo também produziu um programa especial falando sobre esta temática, sobre a questão emocional dos alunos. Você vai encontrar no nosso canal, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Basta você pesquisar aí sobre educação, violência nas escolas, você já logo vai encontrar esse programa especial, né? Portanto, nosso abraço, nosso reconhecimento a todos os educadores, a todos que compõem, né, este vasto tecido que está envolvido aí no sentido da educação dos pequenos. Vamos ver agora mensagens, vamos ver os recados dos nossos telespectadores. Vamos aqui para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Bia está participando nos campos, perto da casa da minha irmã. Lindos os animais soltos e protegidos, diz aqui a Bia. Não sei se a gente consegue exibir o vídeo. Olha só, é um animal silvestre, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, Bia, pela participação. Obrigado por mandar o vídeo pra gente. É isso aí, precisamos preservar, né? Quem mais? A Roselaine Aires está participando. Gostaria de saber quando vai ter médico no postinho do bairro Ponche Verde. Eu e meu marido precisamos de receitas, diz aqui a Roselaine. Roselaine, muito obrigado pela pergunta. Na terça-feira, aqui no Telejornal NT Sul, a gente trouxe a resposta, né, da Prefeitura de Cachoeira do Sul, da Secretaria de Saúde, dizendo que ainda esta semana estaria providenciando um médico ali para o posto, que uma vez por semana, pelo menos, teria o médico para esse fim, né, para fazer a emissão das receitas. Mas a gente não teve nenhum tipo de confirmação até agora ou de esclarecimento, né, sobre que dia o médico estaria disponível no bairro Ponche Verde, no posto do bairro Ponche Verde. Destacando, para quem não entendeu, há alguns dias o médico que atendia o posto do bairro Ponche Verde teve uma espécie de surto, né, agrediu verbalmente algumas pessoas e terminou sendo desligado do serviço. E até agora ainda não tem a indicação de um novo profissional para atender no bairro Ponche Verde. Não sei se dá tempo da gente mostrar mais uma participação de Curitiba, no Paraná. Assisto todos os dias vocês aqui no bairro Batel, em Curitiba. Sou porteiro, estou trabalhando e vendo o telejornal. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu irmão. Grande abraço para você também. Obrigado pela companhia. O NT Sul de hoje já está chegando ao fim, mas em facebook.com/TV Cachoeira você continua acompanhando as nossas notícias. Não esqueça, né? Domingo, aqui na TV Novo Tempo, tem NT Sul especial do Dia do Trabalhador e no domingo é às 11 da manhã, na segunda ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!